Não. Já, questão ultrapassada. Com a palavra o relator. Vamos avançar, senhores. Um pouco a forma de... Bora para cá, passa. Passa. Pode passar. Passa mais. Vai para a última. Senhor depoente, o site da Jovem Pan publicou no dia 6/10/2025 que um advogado em seu nome estava exigindo 5 milhões para cadastrar empresas com ACT. O nome desse advogado é Gilmar Stelo. Qual a sua relação com o senhor Gilmar Stelo? Senhor relator, eu nunca autorizei... Primeiro, eu não conheço isso porque está publicado num site, que é de uma empresa que normalmente eu não leio. Segundo, eu não tenho relação pessoal, relação de amizade ou alguém que eu deleguei que fale em meu nome para qualquer tipo de acordo ou combinado. Isso não existe. Não existe. Então, eu digo ao senhor o seguinte: se o senhor acha que fazer essa pergunta não é desrespeitosa, porque é uma pergunta de jornal, no outro dia eu vi aqui o senhor bastante aborrecido, porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade. Então, notícia de jornal, notícia de site, rapaz, o senhor me respeite. Sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas. Por favor, relator, por gentileza. Presidente. Por favor, relator. Por favor, relator. Presidente. Por favor. Presidente. Por favor. Senhores, por favor, relator. Isso é uma vergonha. Presidente. Por gentileza. Vou continuar, presidente. Senhores, ele vai... O relator, por gentileza. Presidente. Pois não. Volto a perguntar, qual é a relação do depoente com o senhor Gilmar Stelo? Por solicitação do advogado, a sessão está suspensa. 5 minutos. Me respeite. Desrespeito puro aqui na CPI. Aqui, o senhor Alessandro Scapanuto, presidente do INSS, durante o maior escândalo do roubo dos aposentados. Foi na gestão dele aqui, ó, foi de 123 milhões para 200... Desacato também não pode fazer, não dá conversa. Mas a pergunta primeiro foi normal. Aqui, ó, dobrou. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ele está fazendo o jogo para sair daqui como inocente. Você está caindo no jogo. Ou não, presidente, ele está desacatando desde o começo, presidente. Presidente, o que nós vemos aqui, o cara apontando o dedo para o deputado que não existe. Não. O que ele fez ali não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Botar o dedo, que é isso? Isso é casa de prisão. Aqui. Não. Nós não podemos entrar nesse jogo. O cara que apontou o dedo, você agora o pessoal dele. Pode apontar o dedo. Aí depois que ele foi lá, ele já veio premeditado. Ele já veio premeditado. Ele está caindo no jogo dele. Você tem que colocar no jogo dele. Tem que comentar. Você não apoia. Tem que comentar também. Se não tiver vindo, aquela coisa levantar. Ela não está caindo no jogo deles.
Retomando nossos trabalhos. Questão de ordem. Qual artigo, Excelência? 331, senhor presidente. Pois não, Excelência. Senhor presidente, o artigo 331 do Código Penal Brasileiro diz que desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela tem como pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. E o artigo 302 do Código de Processo Penal diz que se considera em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal ou que acaba de cometê-la. Por isso, senhor presidente, em decorrência do que nós vimos acontecer, as cenas lamentáveis do depoente, dedo em riste, não apenas contra o relator. Senhor presidente, eu estou fazendo a questão de ordem. Pois não. Não apenas contra o relator, mas contra toda essa comissão. E mais, a postura displicente do depoente, que tem aqui, inclusive, menosprezado não apenas as perguntas do relator Alfredo Gaspar, como também as fundamentações feitas pelo nobre relator, que tem feito trabalho exímio aqui de busca da verdade. Eu solicito a Vossa Excelência, de acordo com o artigo 331 do Código Penal, que seja preso por desacato o depoente Alessandro Antônio Stefanuto, em flagrante delito, diante de todos nós aqui e de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o líder Paulo Pimenta. Pois não, Excelência. Essa presidência responderá. Senhor presidente, pois não, Excelência. Trata-se de questão de ordem absolutamente improcedente, feita pelo parlamentar. Em primeiro lugar, senhor presidente, todos nós aqui, não começamos a nossa participação hoje nessa comissão. Quando a gente se dirige a pessoas que não estão aqui e tratam elas sem que elas tenham sido condenadas como bandido, ladrão, as pessoas estão acompanhando, as suas famílias estão acompanhando, os advogados estão acompanhando. E não me consta que tenha ocorrido qualquer mudança da Constituição Federal que garanta que qualquer pessoa, até que haja sentença transitada e julgada, ela é inocente. Não é só o Nelson Willis e o Fernando Cavalcante que devem ser tratados aqui com respeito, que foram tratados porque ainda não foram condenados. Todos devem. Então, se qualquer pessoa chegar aqui e enxergar um parlamentar que tratou ele por ladrão, seja lá o adjetivo que foi usado, é natural que a pessoa também tenha um juízo de valor sobre nós parlamentares. Segundo lugar, da mesma maneira que nós, deputados, senadores, temos que ser respeitados, qualquer cidadão tem que ser respeitado, e se é por esta questão, o doutor Stefanuto também é servidor público. Em nenhum momento houve desrespeito. O que houve foi um questionamento natural, porque todos nós aqui temos acesso a inquéritos, a quebras de sigilo. Basta a gente acompanhar como é que se deu o julgamento agora no STF, há poucos dias do Bolsonaro. Nenhum juiz chega lá e diz assim: olha, eu vi uma matéria de jornal, eu vi uma matéria num site que diz que o senhor é ladrão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Uma comissão séria como essa tem que falar com provas, com documentos, e isso nós temos à disposição aqui. E quando o depoente respondeu que, da mesma forma que nós não gostamos de ver nosso nome associado a qualquer tipo de irregularidade sem prova, ele também não, partiu, não dele, em dedo em riste, fora do microfone, ofendeu a honra pessoal do depoente, se dirigiu a ele de forma ofensiva, desrespeitosa, e nenhum brasileiro ou brasileira é obrigado a ficar quieto quando for ofendido por deputado ou senador ou qualquer outra pessoa. Ninguém aqui tem direito a ofender ninguém. Pois não, Excelência. Portanto, senhor presidente, pois não. Houve uma reação aqui digna de qualquer cidadão quando for ofendido de forma covarde como ele foi aqui. Portanto, não cabe essa questão de ordem. Pois não, Excelência. E se nós tivermos que responder de forma adequada, foi quase que um ato de legítima defesa diante do ataque que foi feito fora do microfone
em alto e bom som, ofendendo a honra pessoal dele. Pois não, excelência. Portanto, não cabe essa questão de ordem. Obrigado. E nós vamos ter que garantir que, assim como nós parlamentares queremos respeito, qualquer pessoa que vem aqui seja tratada com o mesmo respeito. Obrigado, Presidente, excelência. ofendidos estão Senhores, os aposentados. senhores, Com todo respeito, ofendidos estão os aposentados brasileiros. olha, senhores, eu gostaria muito que a palavra fosse mantida em ordem e organização aqui. Porque cada um dos senhores quer uma CPMI para chamar de sua. E aqui nós temos que trabalhar todos juntos. Primeira coisa dessa presidência, nós estamos aqui para dar respostas ao povo brasileiro e nós faremos isso. Esse é o nosso objetivo, a nossa meta. Segundo ponto, nós não estamos aqui para pré-condenação de ninguém. As pessoas todas terão o direito de falar, se defender e colocar seu posicionamento. Terceiro ponto, e aqui esclarecendo, a questão de desacato. Primeiro, hoje não cabe prisão em flagrante por desacato. A legislação brasileira prevê um termo circunstanciado de ocorrência quando é o caso disso acontecer. Não cabe prisão em flagrante nessas situações. E se nós aqui não seguirmos a legislação, nosso trabalho vai valer de quê? Não vai valer nada. Se a população entender que nós não vamos seguir o rito correto que diz a Constituição brasileira, para que serve o nosso trabalho aqui? Para nada. Então, Excelência, não cabe isso. Quarto ponto. Na questão do relacionamento das respostas, eu não entendo como desacato. Essa presidência não entende, não vê e não referenda a esse pedido da questão de ordem. Eu tenho aqui, conversei bastante com o senhor Alessandro Stefanuto, com o advogado, e conversei com o relator. Nós temos aqui um trato organizado. O senhor Alessandro responderá as perguntas sim ou não, da maneira que entendeu, ficará em silêncio. E o relator, naturalmente, vai fazer as perguntas que desejar. Quando houver publicação, o que for, o senhor Alessandro falou, publicação, é público. O relator não pode fugir disso, porque está publicado. E se há alguém que tem que processar quem publicou. Mas as respostas serão todas dadas dentro do limite de cada um e dos respeitos de cada um. E assim nós vamos dar sequência nos nossos trabalhos, porque eu sei que cada um tem seu posicionamento, cada parlamentar aqui tem a sua visão, são todos aqui, vários são do direito, eu reconheço isso, mas a minha função é fazer com que os trabalhos sigam em boa ordem e em frente. E é isso que eu vou fazer. Vou pedir ao relator que, por gentileza, retome as perguntas dentro do procedimento que nós acertamos e vamos dar respostas a quem precisa que está nos assistindo. Presidente, por favor, só relator. pedir para o senhor fazer uma correção numa palavra do senhor aí. Pois não, excelência. O senhor disse que aqui cada um quer chamar essa comissão de seu. Eu acho que aqui ninguém quer chamar de seu. Nós estamos aqui e a população está vendo o que nós estamos fazendo. Pois não, excelência. A comissão ela é do povo brasileiro. Agora, é só essa fala do senhor que ela dá... Mas é porque se deixar, cada um quer colocar o seu ritmo. E o ritmo tem que ser coletivo. Não é o ritmo, mas tem sido assim. Presidente, só para me terminar, o sentimento de revolta que está dando para todo mundo. Mas o sentimento de revolta, coronel, não pode ser uma pré-condenação em hipótese alguma. Por favor, relator, com a palavra. Só um instante. Por gentileza. Não, é o respeito que o doente faltou com a comissão. Presidente, não tem nenhuma ligação com o que está sendo falado aqui. A minha resposta, coronel, é com relação à minha fala. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Qual é o artigo, excelência? Artigo 19 e o artigo 22. Pois não, excelência. O artigo 19, ele diz que qualquer senador tem que tratar, não pode usar de palavras descortês e ofensiva. Sim. E se assim usar, ao presidente cabe, no artigo 22 e seus incisos, o presidente advertirá o senador usando da expressão atenção. Inciso 2º, se essa observação não for suficiente, o presidente dirá senador, atenção. Não bastando o inciso 3º, o aviso nominal, o presidente retirar-lhe-á a palavra. O deputado relator usou de palavra ofensiva contra um cidadão que aqui está depondo sobre a convocação dessa CPMI. Isso acabou resultando num desentendimento. Numa resposta que, porventura, ele não pode ter gostado, ele ofendeu uma pessoa. E é importante deixar isso registrado para que não se repita. Pois não, excelência. Tem dois parlamentares aqui que têm um poder acima dos demais. O senhor que conduz os trabalhos e o relator que tem um tempo maior de fala. Se o relator pré-julgar, ele contamina o seu resultado final. E se ele pré-julgar um depoente, ele contamina o resultado
do próprio depoimento. Pois não. E que ele haja de maneira imparcial, que parece que não está agindo desde o início, e que respeite, seja qualquer depoente que aqui venha, como qualquer membro dessa comissão. Obrigado. Eu não acolho a questão de ordem de Vossa Excelência, porque, a meu ver, e acompanhando atentamente aqui, houve uma resposta ao relator também que ultrapassou a pergunta. Os dois entraram em discussão a partir desse ponto e até fora do microfone. Então vamos em frente. Relator, por gentileza. O senhor entendeu o meu posicionamento, relator? Com tranquilidade. Entendi, presidente. Nada nem ninguém impedirá desta comissão buscar os grandes Silêncio, por ladrões favor. dos aposentados e pensionistas. Aqui não há nenhum pré-julgamento. Senhor presidente, Nós chegaremos lá, Excelência. só queria fazer um esclarecimento. Na última reunião, com extrema má-fé, se utilizando de uma instituição que está indiciada e tem demonstrado que roubou 800 milhões de aposentados e pensionistas, foi colocado uma lixa de parlamentares. Sabe o que era a lixa? E tem muitos do PT, a exemplo do senador Rogério Corrêa. Sabe o que era? Era empreendedorismo rural. Foi isso que o depoente disse, que meu nome estava numa lixa. Está com muito orgulho, eu assinei a lixa de empreendedorismo rural, como muitos aqui assinaram. Portanto, isso é uma falácia. Pelo artigo 14, o deputado Rogério Corrêa. 5 minutos. Obrigado, presidente. Eu aproveito. Mas, senhor presidente, não foi ofensivo. Nesta questão, Mas foi citado. Senhores, não citem nominalmente nenhum outro parlamentar aqui, por favor. Citem o partido, mas não citem nominalmente. Por 5 minutos, o deputado Rogério. Senhores. Primeiro agradecer aí Só um instante. Primeiro agradecer a todos que vêm insistentemente me elogiando como senador. Embora os votos ainda sejam apenas para deputado federal, mas fico lisonjeado de ser sempre confundido com o senador. Mas o que, na verdade, aconteceu na semana passada é que o deputado Alencar, ele quis, no meu entendimento, demonstrar que, no caso daquela entidade que ali estava sendo colocada, tinham vários nomes que não poderiam ser colocados. Foi o que eu entendi naquela ocasião do deputado Alencar, foi o que estavam realmente sendo listados. Desculpe o meu mineirismo, mas ele é assim mesmo, não se incomode com o meu mineirismo. Aliás, eu tive uma desavença esse final de semana com o deputado Pimenta, que teve, presidente, o absurdo de dizer que o pão de queijo do Rio Grande do Sul era melhor do que o pão de queijo mineiro. Presidente, em questão de ordem, está indo muito bem, presidente. Senhores, mas, presidente, senhores, ele tem direito ao tempo dele. Aquela lista... Ele tem direito ao tempo dele. Aquela lista que ali foi colocada, o que o deputado Alencar quis dizer que não havia e não poderia ser colocado o nome dele como se tivesse alguma relação com aquela entidade, Conafer, e que vários nomes estavam no site da Conafer e ele listou aqueles nomes. Ele não o fez de maneira agressiva, e assim eu entendi. Bem porque também o meu nome estava lá como quem assinou uma frente de empreendedorismo, e era essa a palavra que o Alencar quis dizer naquela hora. E por isso não havia nada de pejorativo na listagem que ele ali apresentou, que tinham vários partidos políticos, e foi isso que eu entendi, não me senti ofendido de forma nenhuma. Ele quis dar o exemplo de que não poderia ele também ter sido citado da Conafer, que nada havia em relação ao nome dele, como não haviam daqueles. Foi esse o que eu entendi, por isso não fiquei de forma nenhuma com o deputado Alencar, me senti ofendido. Queria justificar isso porque foi essa compreensão. Agora, acho que em relação ao debate que nós estamos tendo, é preciso sim que se faça as perguntas a quem está depondo, no sentido que ele possa responder. Não é uma inquisição no sentido, você isso e aquilo, me responda isso ou aquilo, você já é culpado disso ou daquilo, e já vim com pré-julgamento. Isso não vai avançar o sentido do nosso debate. Ele vai responder, nós todos somos adultos, nós sabemos distinguir o que aconteceu e o que não aconteceu. O fato é
e isso é a pura verdade, é que existiram milhões de aposentados que foram lesados, entidades que colocaram esses aposentados nestas entidades, cobraram deles 40, 50, 30 reais, entidades em que o aposentado sequer sabia ou nunca soube que essa entidade existia. Isso foram feitos durante meses, com milhões de aposentados, que significou bilhões de reais. Isso só terminou agora em 2025. Portanto, pelo menos de 2018 até 2025 socorreu. E, portanto, foram muitos aposentados que tiveram prejuízos enormes. Agora esse prejuízo parou depois que houve a decisão do governo do presidente Lula de que ninguém mais teria desconto de aposentado de nenhuma entidade. Paralisou, portanto, qualquer procedimento de desconto. O presidente Lula deu um fim a isso. A Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, passaram, portanto, a fazer a investigação das responsabilidades do crime. Nós estamos buscando ajudar isso. Nós não somos policiais federais, nem temos a mesma função, embora exista aí um inquérito a ser feito e uma comissão parlamentar. Mas ela tem que ter também um caráter político, isso é fundamental, porque a investigação da Polícia Federal, ela com certeza será muito mais bem feita do que a nossa, neste sentido. No sentido de ver as culpas, as responsabilidades, os extratos, os rifes, a quebra de sigilo. Então vamos esperar um pouco com calma que a Polícia Federal possa dizer também para onde foi esse recurso e que a gente possa estar ajudando nisso, presidente. E, é claro, às vezes me perguntam, era correto o presidente Lula devolver esse recurso? Eu digo, era correto, porque o INSS também teve culpa. Então os aposentados estão recebendo e nós vamos fazer o nosso papel de investigação política. Obrigado. Relator, o senhor gostaria de continuar as perguntas? Claro. Perfeitamente. Aqui tem muitas perguntas. Senhor depoente, o senhor nomeou ou manteve o senhor André Fidelis na sua equipe de trabalho enquanto o senhor era presidente do INSS? Preliminarmente, senhor relator, eu queria me desculpar pela troca de ofensas aqui. Acho que não é adequado. Mas de onde eu vim, sempre que você é ofendido, na sua honra, você responde. Mas acho que me excedi, então, da minha parte, fica o meu pedido de desculpas a Vossa Excelência. Está aceito, está aceito. Vamos continuar. E o senhor me perguntou sobre... Olha, uma pergunta muito simples. O senhor já disse que o André Fidelis estava quando o senhor chegou, e o senhor já disse que o senhor Vigílio estava quando o senhor chegou. Não, senhor, o Vigílio não. O Vigílio foi nomeado depois. Pronto, era isso que eu queria saber do senhor. O senhor Vigílio, foi o senhor quem o escolheu para a Procuradoria-Geral? Sim, o procurador, doutor Vigílio Antônio, fui eu que escolhi para ser o procurador-geral da minha gestão. A pergunta que eu queria fazer ao senhor, complementando isso, a responsabilidade de ter Vigílio lá foi exclusivamente do senhor? A escolha foi minha, ok? A nomeação não é feita pelo presidente da INSS, não é ele relator que inclui para publicar, para tudo, mas a escolha foi minha, sim. O senhor retirou o senhor André Fidelis do INSS, foi o senhor quem determinou a exoneração da pessoa? O doutor André Fidelis foi exonerado posteriormente, e sim, embora houvesse também um pedido dele, ele disse que estava cansado também, mas houve, sim, tanto meu como do ministro Carlos Lupe, o entendimento que a gente deveria avançar com um novo diretor. O senhor sabe dizer, mesmo tendo encontrado essa pessoa já lá, o senhor sabe dizer quem foi que politicamente bancou essa nomeação de André Fidelis? Não, senhor. O senhor disse... Desculpa, relator. Desculpe interrompê-lo. Até porque eu não estava lá no INSS quando ele foi... Eu não estava nem em Brasília. O senhor disse aqui que recebeu muitas visitas de parlamentares. Acredito que senadores e deputados. Algum parlamentar foi até o senhor interceder em prol de entidade associativa para desconto de aposentado e pensionista? Senhor relator, todos os parlamentares que eu recebi, todos da oposição, da situação, do centro,
todos vieram tratar das situações locais, situação de segurados que não recebiam seus benefícios, a perícia atrasada. Minha agenda era muito intensa nesse sentido, mas eu não recebi, respondendo objetivamente, eu não recebi, não me lembro, pode ser que, mas eu não me lembro de tratar esse assunto com nenhum parlamentar. Tá. Senhor Stefanuto, semana passada, 2 parlamentares de um partido da situação fizeram um discurso muito forte aqui. Fizeram um discurso que, por conta do entendimento do INSS de ter acabado com a carta sindical ou algo parecido a isso, possibilitou que entidades fantasmas, entidades laranjas, viessem a descontar milhões de reais de aposentados e pensionistas. Olha o discurso. O discurso desses parlamentares era que quando exigia uma carta sindical, uma filiação, algo desse tipo, não havia esse risco de descontos fantasmas, de descontos não autorizados. E aí eu estou vendo que em 2016, o senhor, como procurador-chefe do INSS, o senhor superou esse entendimento e permitiu a mudança do entendimento jurídico. Eu pergunto ao senhor, o senhor atribui a mesma razão dos deputados parlamentares da situação, dando a entender eles que a ausência da carta sindical, a ausência desse reconhecimento, possibilitou o início de um grande roubo de aposentados e pensionistas. Eu pergunto ao senhor, o senhor concorda com esse entendimento? Relator, Vossa Excelência me permita a vênia, só porque como eu fui o que fez o parecer, exatamente, acho que carece de eu rapidamente ler o texto legal. O procurador-geral, o procurador-chefe das autarquias e todos da AGU, a nós cabe interpretar a lei e não inventar. E muitas vezes a lei é literal e a lei determina que é um determinado caminho que se deve tomar. Nesse sentido, me permitam, não quero cansá-los, mas o artigo 115 da Lei 8.213 diz o quê? Podem ser descontados os benefícios. Inciso 5º desse artigo 115. Mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizada por seus filiados. Então, por isso que o meu parecer foi expedido, no sentido da interpretação daqui, que não dá para daqui extrair outra interpretação. É sentido literal que está aqui. Não dá para escapar disso. Todos os meus pareceres, senhor relator, eu estou respondendo ao senhor, eu não posso opinar se isso fez que tivesse mais ou menos. Eu não posso opinar porque eu estava de procurador-geral, a nós cabe interpretar a legislação. Eu não sei dizer. Mas o que está na lei, aprovada pelo Congresso Nacional, é que as associações podem se filiar. Essa lei é de que ano? 8.213/91. Eu não sei se essa alteração, se teve alguma alteração posterior. Mas é de 91. Veja, o senhor era procurador-chefe desde 2011. Mudou o seu entendimento só em 2017. Não mudei. Desculpe, relator, não mudei. Na verdade, foi levantada uma questão jurídica. Tem associações que entraram antes. Não havia até o momento em si só entidades com carta sindical. Até porque então, a carta sindical... Desculpa, por favor, eu não quero... Só queria que o senhor fizesse para não perder o raciocínio. Antes do entendimento jurídico do senhor em 2016, alguma associação ou entidade que não tivesse essa filiação, essa carta sindical, já estava descontando do INSS? Relator, até para não errar na resposta, acho que talvez os diretores de benefícios que vão aqui podem responder. Eu não sei responder na prática se alguma entidade de associações estava antes. O que eu posso responder, que eu me lembro desse parecer e me lembro da questão jurídica, é que essa questão jurídica foi trazida e cabe à Procuradoria. A Procuradoria é um órgão inerte. Uma vez procurada, motivada, ela responde. Então, eu não sei dizer para o senhor, mas não havia... que eu me recordo, porque esse tema não era afeto a gente, seu relator. Se o senhor me perguntasse, em 2017, 2016, 15, você se lembra desse tema? Eu não me recordo desse tema. Não especificamente do parecer, mas do tema em si. Eu não me recordo desse tema. O recordo da consulta
E a consulta veio, quem fez a consulta nem fui eu, foi um procurador de primeiro, segundo grau, e veio para aprovação. A lei não exige que tenha alguma exigência de carta sindical. Até porque o reconhecimento de sindicato independe de carta sindical. A carta sindical serve para unicidade, para você ver se aquele representa ou não. O que está na lei, ela abre para todos, sendo possível para todos. É o que está. Eu não sei dizer se está desde 91, como o senhor Não, quem falou foi o senhor, né? Não, que eu a sei. lei era 91. A lei é de 91, mas eu não sei, porque a 8.213, e o senador Rogério Marinho, que é de Previdência, sabe muito bem, ela é alterada. Na época do senhor, que o senhor foi secretário, ela foi alterada. Na época, quando esteve a presidente Dilma, ela foi alterada. É uma lei muito alterada. Certamente, em 16, já havia esse dispositivo aqui aprovado pelo Congresso. Tá, a pergunta que eu fiz, mas o senhor disse, eu só queria confirmar. Antes desse seu parecer, olha, quem disse que a safadeza começou por conta da retirada da exigência de carta sindical foram deputados da situação na reunião passada. Por isso que eu estou lhe perguntando. Não vou citar o nome dos deputados para não dar direito ao artigo 14. O senhor, com essa larga experiência no INSS, só disse aí desde 2000 e pouco, o senhor sabe dizer, o senhor já disse que não tem como precisar se havia desconto. Com a sua análise na presidência, mais recentemente, o senhor disse que encontrou um quadro muito diferente. Esse quadro muito diferente de muitas associações que não tinham essa carta sindical, o senhor pode reputar essa decisão no parecer do senhor? Eu não sei responder isso. Tá. Senhor relator. O senhor pode me dizer se houve alguma pressão externa em 2016 para que esse parecer fosse emitido? Não. O senhor teve algum contato contemporâneo naquela época com a Conafé? Eu não sei responder, senador, se eu tive alguma reunião, porque 2016 já faz 9 anos. Certo. Pode ter ocorrido reunião com o Conafer, com outras. Eu nem sei se ela existia na época. Para ser honesto para o senhor, eu não tenho como responder. O senhor conhece o presidente da Conafé? Sim, conheço o presidente da Conafé, o senhor Dr. Carlos. A sua assessora de imprensa tinha alguma relação com algum membro da Conafé? Senhor relator, respeitosamente, o presidente da INSS, ele não tem tempo nem de cuidar da casa dele. Quanto mais saber quem tem relação, quem não tem relação. Então eu vou responder para o senhor que não. Estou falando de relação profissional. Não, que eu saiba não. Certo. O senhor pode dizer quem era a sua assessora de imprensa? Doutora Marta Gimenez. Já estava lá quando eu cheguei, na verdade. Já estava. Ela permanece ou permaneceu durante todo o tempo com o senhor? Não. Doutora Marta, ela foi para o Ministério em determinado momento, quando o assessor de comunicação social do Ministério saiu, a Marta acabou indo para servir todo o Ministério. O senhor poderia dizer a nós aqui, quando o senhor tomou conhecimento das irregularidades, qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento de irregularidades em descontos associativos? Senhor relator, eu entrei em julho de 23 e a minha encomenda era colocar a população para poder acessar os serviços previdenciários. Assim eu fiz. Quando chegou novembro da reunião, em novembro de 23 ainda, eu já tinha decidido que nós avançaríamos numa nova legislação interna e instruções normativas. E aí, me permita, senhor relator, não é fugindo da pergunta, mas muito antes até de que a CGU tivesse tomado providências, nós do governo naquela época já estávamos tomando providência. Eu reuni todos, se não todos, quando nós convidamos todos, numa reunião formal na INSS, avisei que nós mudaríamos o modelo de credenciamento, que naquele momento era só nome, CPF e NB. Então, as entidades mandavam, eu vou dizer a data que o senhor falou, mas as entidades mandavam uma lista com nome, CPF e NB, se eu não me engano, direto para a Dataprev, e assim era feito o desconto. Eu entendi que já tínhamos ferramentas
suficientes para implantar algum tipo de biometria, porque tínhamos feito isso com os bancos. Os bancos passaram a usar a biometria ainda em 2023, se eu não me engano, por uma decisão nossa, se não nossa, do presidente na época, que eu só entrei em julho. Mas eu comecei a já cuidar desse assunto em novembro de 23. Obrigado. Coloca aqui o quadro, por favor. Não, lá no primeiro. Passa aí, por favor. Passa mais um. Passa mais. O senhor se recorda quantos acordos de cooperação técnica o senhor celebrou enquanto presidente do INSS na sua época? Senhor relator, o presidente da INSS não celebra esse acordo. Esse acordo é celebrado pela diretoria de benefícios. Vou complementar. Quantos acordos de ACT, acordo de cooperação técnica, foram celebrados na época que o senhor era presidente do INSS? Não me recordo. Não se recorda? Vou lhe ajudar. O senhor celebrou, o INSS celebrou sob a sua presidência 15 acordos. O senhor foi o presidente do INSS que mais celebrou acordo. O senhor recorda da renovação do ACT da CONTAG? Não recordo. Eu não acompanhava... Desculpa, tá ligado, presidente? Tá. Eu não acompanhava esse assunto de perto. Não me lembro quando foi. O presidente da autarquia, via de regra, e acredito que os outros presidentes que aqui passarão poderá expressar, ele tem milhares de assuntos e você não acompanha de forma próxima. Então eu não posso dizer para o senhor que eu acompanhei a prorrogação da CONTAG. Senhor Stefanuto, quantidade de situações por ano de inclusão em massa de mais de 50 mil associados por período. 2016, o senhor era procurador-chefe, 1, 2017, 3, 2018, 12, 2019, 1, 2021, 2021, 2022, 1. Quantidade que cada associação conseguiu incluir como associado naqueles lotes durante o ano. Aqui é durante o ano. Desde que o senhor assumiu, mesmo após instrução normativa proibindo, ou 2020 ou 2021, foi autorizada pelo senhor essas inclusões em massa, 15 em 2023 e 2024, 24. Isso aqui, segundo a CGU, essa ação do senhor, segundo a CGU, deu um prejuízo direto de 62 milhões de reais e protegeu as associações, esquecendo os associados. O senhor foi contra a regra legal, o senhor foi contra parecer da Procuradoria da Fazenda Especializada da Fazenda. Isso aqui está no relatório da CGU. Isso aqui resultou na inclusão de 1.200.000 pessoas. Foi feito pela CGU um retrato. Nesse retrato ficou caracterizado que 97,6% disso aqui representava fraude no desconto, na autorização de desconto associativo. O senhor com tanta experiência, o senhor com tanto conhecimento, o que levou o senhor a autorizar essa temeridade? Senhor relator, a única inclusão em lote que eu autorizei
foi a da CONTAG, que foi a que deu ensejo, inclusive, está no lote da Polícia Federal. Eu não sei dessas inclusões, eu não assinei essas inclusões de autorizar a fazer remessa em lote. Nem essa 15, nem essa 24, honestamente. Olha, nós perguntamos aqui, e isso aqui só foi possível porque a determinação do senhor foi de fazer em lote, iniciando com a CONTAG. Não, eu não determinei que fizesse outros lotes, pelo contrário. Na gestão anterior, e aí o senhor abriu a porta, eu tenho que entrar. Claro. Na gestão anterior, havia muito desses lotes, eu fui pesquisar depois que eu saí, com amigos que ainda permanecem lá, muitos desses lotes foram feitos de forma informal, sem processo administrativo, sem parecer técnico e sem parecer jurídico. No meu caso, eu autorizei a da CONTAG, e continuo defendendo que foi correto o que nós fizemos, é minha posição, e foi dentro de um processo com transparência, para que pudesse ser colocado à luz e olhado se houve o equívoco, se não houve. Esses que o senhor está colocando, em 2023, dos 15, deve ter até antes de eu entrar. O presidente do INSS, ele não verifica a remessa, seja da diretoria, seja de outro lugar, de remessa de lote. Essa história, até porque quando foi autorizada da CONTAG, foi no final de 23, acho, começo de 24, se o senhor me corrija se eu estiver equivocado. Então, eu não participei de autorizações informais para incluir benefício. Eu não participei. A única que eu autorizei é a CONTAG. E estou pronto aqui para defender que foi correto o que foi feito. Olha, o senhor está dizendo que esses números aqui estão subnotificados porque havia inclusões não documentadas. Não, eu não disse isso. Foi o que eu entendi. Não, o que eu disse isso. Eu disse que existe sim, feito pelo presidente anterior, em 2022, uma remessa de lote sem processo formal que dá transparência, que o Congresso pode apurar. Isso eu não fiz. Isso que eu estou falando é o que eu fiz. O senhor pode dizer quem foi o presidente anterior e que remessa foi essa? É o presidente anterior, me desculpa, eu não sei qual que foi. Eu não tenho de cabeça qual foi a época, etc. Mas verifique que em 2022, 2021, há sim remessas de processo de forma não formal. Nós fizemos de forma formal. Pode até ser, alguém pode dizer, desculpa, relator, de eu me alongar. Alguém pode até dizer que não concorda, que aquilo pode ter sido feito e não deveria ser feito. Mas foi formal. Todo mundo pode ver. A Polícia Federal só pode ver isso porque abriu o processo e viu que nós tínhamos autorizado. Foi inclusive a partir de lá que eu virei investigado. Senhor Stefanuto, o senhor sabe dizer se esses processos correspondem a essa... Não sei. Não sabe. Não Tá? sei, não Seria posso falar da importante gestão porque anterior. aí nós iríamos atrás. Olha, vamos falar então da CONTAG. Houve um parecer da Procuradoria Especializada. Desculpa, o senhor falou que os colegas ficam bravos daí. Não é Procuradoria da Fazenda, é Procuradoria Federal Especializada. Não falei da Fazenda. O senhor falou antes aqui. Falei. Falou. Desculpa. Procuradoria faz tudo parte do mesmo ente. O senhor na CONTAG, o senhor expressamente e de forma rápida, em 24 horas, o senhor autorizou essa adesão em bloco por volta de 34 mil associados. A CGU fez algumas observações, mas duas me chamaram a atenção. Primeiro, volto a lhe perguntar, a CGU foi até o gabinete do senhor com auditoria preliminar em junho de 2023? Em junho de 2023, não, acho que é de 24. Junho de 2024. Me recordo que eles foram em julho ou agosto, mas nós já tínhamos tomado providências antes, senhor relator. Tá, o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Mas vamos falar de 2023. O parecer da especializada, da Procuradoria Especializada, recomendava expressamente que não fosse feita essa adesão em bloco. Por que o senhor assumiu esse risco? Senhor relator, é muito comum, e tem procuradores na sala, que o procurador-geral não concorde com o parecer. Eu discordei de vários pareceres de colegas do primeiro grau, isso é do dia a dia. Recentemente até, o senhor deve ter acompanhado, foi autorizado que enfermeiros possam prescrever alguns remédios
e o Conselho de Medicina está reclamando porque tem um parecer de primeiro grau da Procuradoria Especializada de lá dizendo que não podia. Mas houve outros pareceres, as situações mudam e que foi autorizado. Então, ter um parecer novo, ter um parecer depois de algum tempo que os fatos alteram, é da vida e da lei. Quanto ao caso da CONTAG, veja, nós operamos os processos. Eu tenho aqui, se o senhor me permite passar para o senhor, a minha autorização. Eu só queria saber do senhor o seguinte: quando o senhor autorizou isso em bloco... E não foi em 24 horas. Eu vou lhe mostrar aí. Não, não foi. Isso aí foram meses conversando. Eu pergunto ao senhor, isso aqui que o senhor permitiu da CONTAG... Eu não permiti isso. Da CONTAG. É que o senhor mostra o número 15... Isso aqui, eu mostrei o ano, 2023. Isso que o senhor permitiu, o senhor tinha conhecimento de um parecer contrário? Eu não recordo do parecer contrário, confesso ao senhor. Eu não recordo, porque quando esse parecer foi feito, contrário, eu não era o presidente do INSS, se eu não me engano, na época. Eu vim ver isso depois de toda a história, etc. Tal, mas eu não me recordo. O senhor foi o autor, ou era o presidente, da solução provisória. O que era a solução provisória? Em 2024, não sei se foi o senhor, publicou uma instrução normativa. 162. Essa instrução normativa, ela era muito clara. Teria que obedecer critérios para inclusão e desbloqueio de descontos associativos. O DataPrev, em determinado momento, por uma sugestão de duas entidades, não sei se Copab ou Conafé, não sei se eram elas, deu um parecer dizendo: não dá para nós aceitarmos a solução proposta pelas entidades. Muito claro, há vários riscos, citou lá 10 artigos. A instrução normativa dos senhores tinha até suspendido o desconto associativo. Eu suspendi. Muito bem, é aí que eu quero chegar. O senhor suspendeu. Passa aí, por favor. Passa aí. Passa. Passa aí. Passa mais uma. Não, tá bom aqui. Tá bom aqui. Olha só. O senhor, contrariando um parecer da DataPrev, contrariando a instrução normativa que o senhor mesmo expediu, o senhor autorizou essas inclusões. No seu período, 430... Vá mais, por favor, aí. Vá mais. Mais. Volta. É mais de 1 milhão, aproximadamente 1.200.000 inclusões. O que fez... Volta lá. Volta, por favor. Mais uma. Mais uma. Volta lá. O que fez os descontos associativos sair da casa de milhões para bilhões. Como é que o senhor dá uma entrevista 6 semanas antes, dizendo que ia ser muito duro com as associações que tinham praticado irregularidades, lança uma instrução normativa, contraria o DataPrev e permite mais de 1 milhão de inclusões, que depois a CGU disse que isso foi contrário absolutamente a toda norma legal. Como é que o senhor pratica esse ato que o senhor mesmo baixou a instrução normativa? É importante separar, senhor relator, que antes de eu bloquear, como era e como foi no governo anterior ao que eu servi, a inclusão era feita por nome, CPF e NB, como eu falei aqui já. Não vou cansá-los repetindo. Esse era o modelo. E continuava sendo o modelo, porque a instrução 162, seu relator,
ela dependia de uma solução tecnológica. No INSS, as normas são editadas e encomendada a solução tecnológica para a Dataprev. Enquanto a solução tecnológica não acontece, você usa o modelo anterior. Muitas vezes nos atos está escrito até que a solução tecnológica aconteça. O senhor colocou na coluna 2023, mas a solução tecnológica, a normativa, etc., foi tudo em 2024. Na minha gestão, nós seguimos o modelo anterior, que não fui eu que criei, e não fui eu que fui na entidade fraudar, infelizmente da natureza humana. Em 2023 não havia a IN ainda, como o senhor colocou, foi em 2024. Mas havia outra. Se o senhor me permitir responder, né? A outra que havia era nome, CPF, NB. Quem conseguisse a lista, incluía. O que nós fizemos durante o nosso governo? Existe um sistema, senhor relator, chamado SUIB. Esse sistema é um grande data warehouse, que é aqui de dados. Esse sistema tinha 3 mil senhas. Foi o que eu recebi da gestão anterior, do governo anterior. Ninguém sabia, ninguém controlava a senha. Era uma bagunça. A Dataprev pode dar os relatórios para o senhor do que nós enfrentamos. Determinado dia, a minha TI avisou 3 mil senhas, 6 mil senhas, deputado. Está lá. E eu está sendo gravado aqui e eu concordei com o termo. Então não estou inventando história. A Dataprev nos avisou, senhor relator, de um vazamento de dados de determinada senha. E, por uma questão de hábito, de nível intermediário, o técnico queria apenas bloquear o IP. E eu determinei que fosse tirado do ar o site. A CGU achou ruim, a FEBRABAN achou ruim, porque precisa de dados para poder operar as expectativas, o TCU achou ruim, o TCU entendeu, a CGU entendeu, e eu pedi ao meu TI o quê? Faça com que você tenha pouquíssimas senhas e que esses dados sejam extraídos aqui do prédio. Em seguida, eu viajei à Suíça, representando a INSS. Fui numa reunião lá e fazer uma apresentação lá. Durante a minha estadia na Suíça, a minha equipe descobriu 7 chupacabras no prédio, inclusive uma na minha sala ao lado, que estavam lá para roubar credenciais, porque quando nós fechamos o SUIB, subiu inclusive o valor na Dark Web, que a gente acompanhava, para pedir dados. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu queria... Só terminando, senhor relator. É importante falar isso. Isso foi feito na gestão do nosso governo. Coisa que vocês não fizeram. Vocês não fizeram. Não fizeram. O governo anterior não fez. Presidente. Eu fui falado aqui, foi falado aqui que isso aqui também é político. Senhor presidente. Mas deixa eu pela ordem, presidente. Uma pergunta. Relator, por favor. Não vamos permitir continuar. Não, tá bom. É importante dizer que ele não disse o nome de quem... Peço desculpas. Peço desculpa, deputado. Peço desculpa. A desculpa está assim. Sim, eu tenho um lado. Senhor Stefanuto. Eu tenho um lado. Senhor Stefanuto. Desculpa. Senhor Stefanuto. Vamos me ater a pergunta. Eu queria uma resposta Todo mundo tem. objetiva. Eu ainda tenho 100 perguntas e aqui tem mais 30 parlamentares. Pois não, relator, eu vou me ater. Senhor